Diz assim a palavra de Deus: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém? Palavras do Senhor. Pai, tua palavra foi lida, Senhor, e nesse tempo de meditação nós contamos com teu auxílio. Ilumina-nos com teu Espírito Santo, nos dê entendimento, Senhor, das Escrituras, para que nós possamos receber, Pai, alimento vindo do alto para o nosso coração. Que essa palavra nos fortaleça, que essa palavra nos renove, que essa palavra cumpra em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor já designou. É no teu nome que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Quero começar fazendo algumas perguntas para você. A primeira delas é a seguinte: qual foi a pior tempestade que você já passou na sua vida? E aqui eu estou falando de tempestade de maneira literal. Tempestade de chuva, tempestade de vento, tempestade de granizo, tempestade de inundação, alguma catástrofe natural como um deslizamento de terra. Você consegue puxar na sua memória qual foi a pior tempestade que você já passou? Ou a pior tempestade que você já viu? Sim? Consegue lembrar? Eu imagino que sim. A segunda pergunta é a seguinte, meus irmãos: e no sentido figurado? E no sentido de uma tempestade como símbolo de uma adversidade, símbolo de um problema pessoal que você já enfrentou, ou que talvez você esteja enfrentando? Qual foi a pior já enfrentada por você? A gente pode mudar essa pergunta para o seguinte: qual foi o pior momento da sua vida até o dia de hoje? E por fim, uma última pergunta para a gente começar essa reflexão: o que é que você aprendeu com as tempestades que você enfrentou? Quais foram as lições que você tirou? O que você aprendeu sobre Deus? Quanto você cresceu no que diz respeito à sua espiritualidade? Eu começo falando sobre tempestade essa noite, tanto no sentido literal como no sentido figurado, porque a inspiração de Davi, quando ele escreveu esse Salmo de número 29, certamente foi a visão de uma grande tempestade. Uma grande tempestade que ele viu nascer ao norte, no mar Mediterrâneo. Essa tempestade atingiu o Líbano, ao norte de Israel, começou a descer no mapa, passando pelo Monte Hermon, na fronteira do Líbano com a Síria, e seguiu descendo sobre Israel, até que atingiu o extremo sul, no deserto de Cádiz, já próximo a Edom. Sem dúvida alguma, meus irmãos, pela descrição que é feita, essa foi uma tempestade terrível. Foi uma tempestade inesquecível. Davi vai descrever no Salmo o som das águas revoltas. Vai descrever o barulho dos trovões. Vai falar sobre os imponentes cedros do Líbano sendo despedaçados. Vai falar sobre a terra estremecendo, tanto no Líbano e no Monte Hermon, como também no deserto de Cádiz. Davi descreve, meus irmãos, os raios flamejantes rasgando o céu e árvores sendo arrancadas da terra, deixando grandes clareiras em bosques. Há até mesmo uma situação muito interessante, a situação de animais como a corça entrando em trabalho de parto, dando cria por causa da tempestade.
de forma prematura, por causa do susto, por causa da emoção que aqueles animais estavam passando. Mas o propósito de Davi no Salmo não é meramente descrever para a gente uma tempestade. Ele aproveita aquela imagem, para muitos um tanto quanto assustadora, para associá-la à glória, à majestade e ao poder de Deus. E é interessante a gente ver Davi fazendo isso. Porque quando nós olhamos para algumas mitologias ao redor do mundo, a gente vê alguns deuses ou algumas entidades sendo associadas como os criadores ou os causadores dessas grandes tempestades. Por exemplo, na mitologia indígena, há uma entidade chamada Tupã. Tupã, no tupi-guarani, significa literalmente trovão. Os índios associam as tempestades a esse Deus, a essa entidade. Na mitologia nórdica, os trovões, os raios que rasgam o céu, eram associados a quem? Alguém sabe? Aquele personagem da Marvel que segura o martelo? Eram associados a Thor, o deus do trovão ou o deus da tempestade. Na mitologia grega, meus irmãos, Zeus era o deus do raio e do trovão, enquanto Poseidon, o deus dos mares, ele era também deus das enchentes, tempestades e terremotos. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, ao contrário da cultura popular, dessas mitologias que a gente vê na história, quando Davi olha para aquela tempestade, olha para todos aqueles elementos, ele chega à seguinte conclusão: tudo isso é obra do Senhor. Deus é o Deus da tempestade. Deus é o Deus que faz tudo isso acontecer. Ele manifesta a sua glória e ele manifesta o seu poder através de tudo aquilo que Davi estava observando na natureza. E ele disse: eu vejo as águas revoltas, eu vejo os raios e trovões, eu vejo a chuva torrencial, o vento que é capaz de arrancar grandes árvores, a terra tremendo, animais dando à luz. E a conclusão que Davi chega é: Deus é poderoso e majestoso. Tudo isso vem das mãos do Senhor. O fato, meus irmãos, é que, segundo as Escrituras, a glória de Deus ela é revelada em cada aspecto da sua criação. Inclusive naquilo que causa terror aos homens, como, por exemplo, uma grande tempestade. E por associar aquela tempestade a Deus, Davi afirma: eu ouço a voz do Senhor na tempestade. Deus está presente ali. Tudo isso é obra das suas mãos. Meu irmão, minha irmã, como nós sabemos bem, Deus é soberano sobre tudo. Ele é soberano, inclusive, sobre todos os elementos da natureza. O nosso Deus é o Deus que inicia grandes tempestades, ao mesmo tempo que o nosso Deus é o Deus que as faz parar. Como lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, quando o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, enfrenta uma grande tempestade, e quando eles pensam que eles vão naufragar e morrer, eles acordam o Senhor Jesus. O Senhor levanta, repreende o vento, dá ordem às ondas, e imediatamente tudo se acalma, tudo fica em paz. Sem dúvida, quando a gente lê esse salmo, a gente percebe que o assunto central dele é a voz de Deus. A voz de Deus. E o Senhor, meus irmãos, se faz ouvir de muitas formas. E uma delas é através das obras das suas mãos. Uma delas é através de tudo aquilo que ele criou. O Salmo 19, que também foi escrito por Davi, traz para a gente, meus irmãos, essa ideia de que por meio da criação, Deus faz com que a sua voz seja ouvida. Querem ver? Os primeiros versículos desse salmo dizem assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins
do mundo. Viram como Deus fala por meio de tudo aquilo que Ele criou? É justamente, meus irmãos, isso que Davi está falando para a gente no Salmo 29. Eu olho para o céu, eu olho para o mar, eu olho para os montes, eu olho para os desertos, para as árvores, para os animais, e eu ouço a voz de Deus. Eu ouço Deus falar. E no versículo 4 ele faz uma descrição para a gente sobre o que é a voz de Deus. Ele vai dizer para nós que a voz de Deus é poderosa e cheia de majestade. A voz de Deus é poderosa e cheia de majestade. Quando a gente vai lá, meus irmãos, para Gênesis capítulo 1, o texto nos mostra o poder da voz de Deus. O autor de Gênesis deixa claro que, por intermédio da sua voz, por intermédio da fala, por intermédio de palavras, Deus chama tudo à existência. Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. E no relato, meus irmãos, da criação, Deus continua usando a sua voz para criar céu, para criar terra, para criar mar e tudo o que neles há. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, quando o centurião romano pede ao Senhor Jesus que curasse o seu servo, ele reconhece o poder que havia na voz, o poder que havia nas palavras de Jesus ao dizer, Senhor, apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Percebam, uma só palavra, uma só ordem que sair da sua boca é poderosa o suficiente para curar qualquer enfermidade. Mas a voz do Senhor, segundo Davi, ela não é apenas poderosa, ela é cheia de majestade. A voz de um rei, ela sempre se sobressai sobre todas as outras. Quando o rei fala, quando a voz real se faz ouvir, meus irmãos, todos se calam, todos reverenciam aquilo que se está sendo dito, e principalmente todos obedecem a essa voz, porque a voz daquele que se assenta no trono é suprema. A voz daquele que se assenta no trono é soberana. Nos evangelhos, as pessoas ouviam a voz do próprio Deus por intermédio de Jesus Cristo e reconheciam que na voz de Jesus havia autoridade. Mais de uma vez as pessoas ouviram Jesus falar e disseram, ele fala como quem tem autoridade e não como os demais mestres. Diante da voz de Jesus, meus irmãos, legiões de demônios eram expulsos. Quando o Senhor Jesus chamava as pessoas para segui-lo, mediante a voz do Senhor, ninguém respondia a ele dizendo, não Jesus, eu não vou, obrigado, eu não quero, eu estou fora. Sempre quando Jesus chamava, sempre quando a voz do Senhor vinha de encontro aos seus discípulos, eles obedeciam. Eles se submetiam à voz do Rei dos Reis. Pode dizer para nós que a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Davi, na sequência, ele fala sobre os efeitos dessa voz. Ele vai dizer para nós que essa voz quebra os cedros do Líbano, faz o monte Hermon tremer, faz raios rasgarem o céu, faz o deserto sacudir, faz animais darem cria. E é interessante, meus irmãos, porque a Bíblia nos mostra que toda vez que Deus fala, a sua voz gera efeito. Todas as vezes que Deus usa a sua voz, alguma coisa acontece. Isaías capítulo 55, versículo 11, vai nos dizer nesse texto, o Senhor, que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Essa palavra sempre cumpre aquilo que Deus designou, aquilo que Deus determinou. Nós precisamos saber que a voz do Senhor, que é poderosa e majestosa, ela tem efeito sobre a nossa vida. Ela age sobre a nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, meus irmãos, cadeias são quebradas.
Nosso espírito é vivificado, é fortalecido, é reanimado. As nossas forças são renovadas. Quando nós ouvimos a voz de Deus, assim como a terra naquele contexto, a nossa vida é sacudida, para a gente poder despertar, para a gente poder acordar para realidades que Deus está nos chamando, para acordar para realidades que Deus quer que nós vivamos. A voz de Deus tem efeito. A voz de Deus, meus irmãos, liberta. A voz de Deus cura. A voz de Deus salva. A voz de Deus transforma. A voz de Deus cumpre em nós o propósito do Senhor para a nossa vida por intermédio dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, no meio da tempestade, no meio das adversidades da vida, nós somos chamados pelo Senhor a ouvirmos a sua voz, e somos chamados pelo Senhor a nos concentrarmos nela, porque assim como Davi diz no texto, Deus está presente nas águas turbulentas, está presente no vento, está presente nos temores e nos raios, ou em outras palavras, Deus está presente na hora da enfermidade, Deus está presente na hora das nossas crises familiares. Deus está presente nos momentos de fragilidade espiritual, onde nós somos atacados pelo inimigo. Deus está presente nas nossas crises financeiras, em toda e qualquer situação que se arma as nossas vistas como uma grande tempestade, Deus está presente, meus irmãos. E nesse momento Ele nos chama a concentrar o nosso pensamento, a nossa atenção, tão somente na voz do Senhor. Voz que essa noite chama a mim e a você a confiar, a depositar no Senhor a nossa fé, a depositar no Senhor a nossa esperança, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Amém? E Davi ele vai terminar o Salmo, versículos 10 e 11, nos dando alguns motivos para a gente fazer isso, para a gente confiar e para nós nos entregarmos no Senhor. Primeiro motivo, eu vou pedir para o Mateus projetar para nós, já que ele está no computador da projeção, mas vamos trabalhar. Versículo 10, pode projetar. Muito bem, você pode ler comigo? O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. Pode deixar projetado, Mateus. Aqui nós já encontramos, meus irmãos, dois grandes motivos. O primeiro deles, o Senhor governa os dilúvios. Deus é o Deus da tempestade. Deus é soberano sobre absolutamente todas as coisas, meus irmãos. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Tudo está debaixo do seu domínio. O segundo motivo, o Senhor governa para sempre. Deus é o rei da sua vida. Amém? Você crê nisso? Deus é o rei da sua vida e Ele sempre o será, porque o seu reinado é eterno. E o nosso rei, conforme revelado nas Escrituras, Ele é um rei justo, Ele é um Deus bom. Ele é um rei, meus irmãos, cujo a bondade e a misericórdia fazem parte do seu caráter. Versículo 11, Mateus. O Senhor dá força a seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Terceiro motivo, meus irmãos, o Senhor dá força ao seu povo. Olha o que Davi vai falar no Salmo. O Monte Hermon treme, os cedros do Líbano são despedaçados, mas aqueles que recebem força do Senhor, esses prevalecem. Esses permanecem firmes e inabaláveis, independente do tamanho da tempestade. E o quarto motivo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Ouvir a voz do nosso Deus traz a shalom do Senhor ao nosso coração. Traz a paz de Deus sobre a nossa vida. Nesse mundo, meus irmãos, onde nós experimentamos tantas aflições e às vezes tanta dificuldade de experimentar esse sentimento tão caro que é a paz, Davi vai dizer para nós que aqueles que ouvem e seguem a voz do Senhor são abençoados com a paz que vem dele. Amém? Concluindo, há duas respostas que a gente pode dar essa noite ao Senhor diante de tudo que a gente aprendeu nesse salmo. A primeira é uma resposta de obediência e submissão à sua voz.
Se nós estamos ouvindo a voz do Senhor, se Ele é o Rei, se a palavra dEle tem poder, se Ele tem domínio sobre a nossa vida, então, meus irmãos, o mínimo que o Senhor espera de nós é que nós respondamos a Ele com obediência e submissão à sua voz. Independente do que o mundo diga, independente do que as pessoas têm falado no seu ouvido sobre como você deve agir, sobre como você deve viver a sua vida, a voz de Deus deve ser a única que você deve buscar. A voz de Deus deve ser a única que você deve ouvir, a única que você deve obedecer. E como é que nós podemos, meus irmãos, ouvir a poderosa e majestosa voz de Deus? Como é que a gente pode ouvir? De forma nítida, clara, sem ruídos na comunicação. A Bíblia responde isso para nós. Nós ouvimos a voz de Deus por meio do Filho. Nós ouvimos a voz de Deus por meio de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer para nós que antigamente Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras por meio dos profetas. Mas hoje Deus fala por meio do Filho. Deus fala por meio do Filho. Jesus Cristo é a voz de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É o verbo do Senhor. Conforme João nos mostra no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, Deus trouxe tudo à existência através da sua palavra, através da sua voz, através do seu verbo, que era o próprio Senhor Jesus. Como Jesus disse muitas vezes nos evangelhos, quem ouve o Filho, ouve o Pai. Os dois são a mesma pessoa, meus irmãos. Cristo nos fala de forma viva, de forma poderosa, de forma eficaz, de forma majestosa. E Ele faz isso de tantas formas. Ele faz isso através da palavra, Ele faz isso através da oração, Ele faz isso através do nosso irmão, da nossa irmã, da comunhão que nós temos. Ele faz isso, meus irmãos, por intermédio da criação, como nós falamos essa noite. Cristo continua falando. Ele continua interessado que eu e você ouçamos a voz de Deus. O problema, meus irmãos, é que muitos não querem ouvir. Muitos fecham os olhos para o Senhor. Muitos não dão atenção à sua voz. E por causa disso, deixam de ouvir a voz de Deus. E por deixarem de ouvir a voz de Deus, não são alvo dos efeitos de ouvir essa palavra. Deixam de experimentar as bênçãos que nós compartilhamos essa noite, quando eu falei sobre o significado da voz de Deus. Portanto, mesmo em meio à tempestade, busque o Senhor Jesus, olhe para Ele, siga a sua voz, não desvie os olhos dele de nenhum momento. Pedro aprendeu que é dessa forma que a gente anda sobre as águas. Porque quando ele desviou os olhos de Jesus, quando ele parou de seguir a voz do Senhor, ele começou a afundar. Que a gente possa aprender com isso. A segunda resposta que nós podemos dar, meus irmãos, Davi também nos mostra no Salmo, algo que nós já fizemos aqui essa noite: adoração. Adoração. Nos versículos 1 e 2, não sei se você percebeu, ele começa o Salmo dessa forma. Ele convida os seres celestiais a dar glória, força e adoração ao Senhor. E quando chega no versículo 9, ele convida os seus irmãos, aqueles que estão no templo junto com ele, e ele diz para eles: falem glória ao Senhor. A voz do Senhor, meus irmãos, nos chama à adoração. A voz do Senhor nos chama a dar a Ele a glória que lhe é devida, a reconhecê-lo com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso cântico, reconhecê-lo como o único e soberano Deus das nossas vidas, reconhecer os efeitos da sua poderosa e majestosa voz em nós. Amém? Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. A minha oração é que você deseje ouvir essa voz, porque ela é poderosa, ela é majestosa, ela salva, ela nos coloca de volta no caminho que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração em resposta a essa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante daquilo que nós ouvimos, Senhor, a nossa oração não podia ser outra que não seja: faz-nos ouvir a Tua voz essa noite, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, não permita que a tempestade,
Não permita que os barulhos que vêm junto com ela nos atrapalhem nesse propósito, Pai. E que ao ouvirmos, Senhor, que a sua voz produza em nós tudo aquilo que o Senhor já determinou. Nós clamamos essa noite por graça e por misericórdia, Senhor. Clamamos que a sua voz venha de encontro com as nossas necessidades. Que a sua voz, Senhor, ordene cura sobre nós essa noite. Ordene restauração, libertação, salvação na nossa vida, Pai. Que a sua voz, Senhor, cale os nossos medos, os nossos temores interiores, Senhor. Que a tua voz, Pai, nos leve a confiar, Senhor, de que o Senhor governa sobre tudo e és rei para sempre, Senhor. Governa sobre a nossa vida, é rei sobre nós. E que o Senhor nos dê força e nos abençoe com paz, conforme a tua palavra nos promete, Senhor. Esta é a oração que fazemos agradecidos, no nome santo, precioso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Amém.